Ô, Caio, bom dia. O diabo só faz aquilo que o Senhor diz? Ou ele está livre para fazer aquilo que Deus não proíbe? Se ele não nos toca, pois somos do Senhor, qual seria então o papel dele? Eu sei lá, ele que se vire, né? O cara tá fazendo uma dissecação. Ela quer saber de papel do diabo, o diabo que se vire. Eu tô querendo todo dia fazer a vontade de Deus. O papel do diabo é um problema dele. Eu só sei o seguinte, Jesus disse, nenhum mal vos sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno. O apóstolo João diz que aquele que nasceu de Deus, o diabo não lhe toca. Então eu vivo nessa segurança. Qual é o papel do diabo? Ele que se vire, meu filho. Você quer saber o papel do diabo para quê? Para virar um assessor? Deixa o bicho lá. Eu sei qual é o papel dele. Ele vem para matar, roubar, destruir, enganar, seduzir as ideias. Ele vem para estimular o meu narcisismo e estimular as minhas necessidades. O narcisismo meu, o capricho é meu, a necessidade é minha, a volúpia é minha, a concupiscência é minha. Uma vez que eu apresente essas coisas, o máximo que ele faz é estimulá-las. Transforma a pedra em pão, Caio. Pula do pináculo, dá um show. Você precisa de uma afirmação, de uma validação pública. Você vai e se ferra. Ou você está querendo mais coisas, não é suficiente? Faz o que eu estou te mandando que você vai ver aonde você chega. Os desígnios dele são explícitos. Ele gosta mesmo é de ódio, é de amargura. E ele gosta de gente que tem vontade de conhecer a intimidade dele. Como diz o livro do Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, quando descreve uma das igrejas, onde havia pessoas que viviam essa obsessão itioca, da minha querida Neuzinha, itioca, essa obsessão de querer conhecer as coisas profundas de Satanás. E Jesus diz lá no Apocalipse que essa é uma furada horrorosa, porque eu não tenho que buscar saber nenhuma intimidade do diabo. Eu quero intimidade com Deus e eu quero conhecer a mim mesmo e diante de Deus quero viver responsavelmente os meus atos, buscando saber qual é a vontade do Senhor, meu filho. O resto já é uma mente morbidamente atrelada, preocupada e viciada no diabo. Sua pergunta revela isso. O cara, a pessoa quer evoluir espiritualmente, etc e tal. Você acha que o conhecimento do diabo começa a correr paralelo ali? Não. A vontade dela, o afã? Ninguém. Jesus resumiu isso da seguinte maneira. Aí vem o príncipe deste mundo, levantemo-nos, vamos-nos daqui. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Acabou. Ele encerra o assunto aí. Acabou. Veja quantas vezes ele menciona o diabo por moto próprio. Muito poucas vezes. Nos evangelhos, a maioria das vezes que se fala de diabo é porque um endemoninhado explodiu o possesso na frente dele e ele manda sair e não continua falando no assunto, não. Mandou sair, saiu, mudou de assunto, filhos estão perdoados os teus pecados, vai para casa, vive em paz, não fica com esse assunto em lugar nenhum. Passa batido. Tudo é doença pentecostal. E a história de Jó? Deus permite que o diabo haja em nossas vidas, assim como viu na vida de Jó? Onde começa e onde termina a responsabilidade de nossas ações nas dificuldades, tragédias e problemas que passamos pela vida? Nossas responsabilidades começam e terminam em nós e ponto. Leia o meu livro Enigma da Graça sobre Jó. Não tem diálogo de Jó com Satanás. Na realidade, Jó nem sabia o que tinha havido entre Satanás e Deus. Jó só viveu. Então, onde começa a minha responsabilidade, aonde começa a minha consciência. Onde termina a minha responsabilidade, não termina nunca mais. Eu serei eternamente responsável.
Isso tem alguma coisa a ver com o diabo? Não, tem a ver comigo. E com o meu compromisso de buscar viver segundo a vontade do Senhor. O resto é doença. Eu tenho um livro dessa grossura para você ler. E no meu site, caiofabio.net, escreva lá Jó, Satanás, tudo isso, você tem uma fartura enorme. Mas essa história de onde começa e onde termina, a responsabilidade é toda tua, meu filho. Toda tua. Não tente virar imbecil, dividir com o diabo, porque você vai se apanacar para o resto da vida. Você vai virar menos que um humano. Você vai virar um androide embonecado, abobalhado, teleguiado pelo medo, pela alienação. Não faça isso com a sua mente. Eu lhe digo com veemência, intenso que eu estou lhe dizendo. Cuidado com o mal que você está fazendo à sua cabeça. A responsabilidade é sua do começo ao fim. Você é um homem. Viva sem diabo na sua vida. Viva com Deus na sua vida e assuma ser apenas quem você é. Um homem responsável por todos os atos da sua existência. O resto é papo do diabo na religião, enganando os que ficam com essa mente otarificada. O que a gente vê aqui no Papo de Graça, durante todos esses anos, eu observo muito, principalmente na manifestação da galera, principalmente gente nova que tá chegando, depois o pessoal vai ficando mais de boa. Mas essa relação com o diabo muito assim, sabe? É mais intensa. Que o diabo é isso, que o diabo é aquilo. Do que com Jesus. Se eles dissessem, não, Jesus é misericordioso, Jesus é amor, Jesus nos cobre, Jesus nos santifica. Não, mas o diabo me pega. Senão o diabo vai me oprimir. Pode o ser diabo possessão. É tudo. A relação com o diabo é infinitamente mais intensa do que com Jesus. Para a maioria das pessoas que estão chegando aqui. Então eu trato o diabo como eu aprendi com Jesus. O diabo existe, existe. Mas para mim não mais. Não mais. Quanto mais o diabo exista para mim, mais ele cresce para mim. Quanto menos ele exista para mim, mais ele desaparece da minha vida. Eu não ando pensando nele. A minha mente está em Deus. Está no mandamento da vida em Cristo. Eu me ocupo disso. O Satanás é que tem trabalho comigo. Eu não dou a mínima para ele. São os meus caminhos que transtornam as veredas perversas dele. Eu não ando no meu caminho pensando que o diabo vai estar na esquina. Ao contrário, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu provo e vejo todo dia que o Senhor é bom. É assim que eu ando. Eu sou um problema para Satanás. Satanás deixou de ser um problema para mim. Eu estou crucificado com Cristo. Jesus disse, aquele que vem a mim, eu não lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer Satanás ou criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, fim de papo para Satanás. Não sei como é que vocês podem ter ainda conversas sobre Satanás dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase tem que aniquilar o pensamento. Liquida o resto. Se aquele que podia me acusar decidiu me defender, que diabo mais existe? Se aquele que poderia me condenar me absolveu, que é Cristo Jesus, então que diabo sobrou? Se ele rasgou aquilo no que o diabo se amparava, que eram as minhas transgressões, o escrito de dívida que havia contra mim, que constava de ordenança e que me era prejudicial, o qual foi inteiramente rasgado por Jesus na cruz, onde ele se diz lá, é extraordinário, Colossenses capítulo 2, tendo ele assim rasgado o escrito de dívida que havia contra mim, e que constava de ordenança, e que na cruz ele rasgou tudo, ele expôs os principados e potestades ao desprezo.
A palavra é desprezo. É o nada. É só o que eles têm de mim por causa da cruz é desprezo. Pelo que Jesus fez, rasgando a minha dívida e dizendo, está consumado, liquidado para sempre, não tem mais assunto. O diabo vai ter que se virar consigo mesmo, ele não tem nada em mim, em Cristo Jesus.